Olá, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula Português em Casa com Visionário. Então, na nossa cena estamos a estudar como estudar a gramática. Então, na aula passada tivemos o nosso tema a letra. Então, primeiro vimos som e depois posteriormente estamos a letra. E assim hoje estamos a dar a continuidade do nosso tema fonologia. Então, hoje vamos falar de sílaba. Ok, primeiramente vimos que são sílabas, né? Sabemos que a sílaba consiste nos pré-requisitos de soletração de cada palavra dentro de uma frase. Então, se a gente vê como dividimos a sílaba ela está dividida em duas partes, na sua divisão silábica, na soletração de cada palavra, e também consiste na divisão silábica quanto ao som. Temos aqui o som tônico e o som átono. Então, nas átonas, essa palavra átonas vem do grego, onde quer dizer árvores ou tono. O tono quer dizer que não se pronuncia. Então, como podemos entender numa frase a sílaba átona? A sílaba átona é aquela que nela, vamos ver aqui o exemplo, que nela ao escrevermos, por exemplo, temos aqui a ferro. Temos aqui ferro, então aqui a sílaba átona são as palavras que, se a gente vê, fé, ele também é pronúncia na sílaba tônica, consiste aqui da ferro e a sílaba átona, porque ele vai obedecer a regra da sílaba tônica. Ok, então, para a nossa aula de hoje, vamos falar da sílaba tônica, porque é nela onde consiste a divisão silábica. A sílaba átona só queremos fazer menção porque faz parte da sílaba. Tá, então, estamos aqui a ver as sílabas átonas, ou seja, as sílabas tônicas. Nas sílabas tônicas, nós vimos as sílabas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, quando chegamos aqui, talvez fazemos confusão na divisão silábica. Então, por exemplo, queremos fazer a divisão silábica da palavra que temos aqui, café. Então, vimos que na palavra café temos duas sílabas, onde dividimos assim. Então, dividindo assim, não estamos na divisão silábicas tônicas, quanto som, porque aqui está nos pedir a divisão quanto ao número de som. Então, nas sílabas tônicas, nós dividimos silabicamente quanto ao número de som. Então, quanto ao número de som, nós entendemos que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Isso aqui é quanto ao número de som. Agora, quanto à soletração, nós dividimos assim. Então, mas hoje vamos falar quanto à sílaba tônica, tá? Então, vamos aqui ver quanto à sílaba tônica, nós conseguimos ver oxítona. Quando estamos a falar quanto à sílaba tônica oxítona, é quando o som recai na última sílaba. Sempre devemos ter em conta, quando queremos analisar quanto ao número de som, nós começamos assim. Por exemplo, café, começamos aqui. Então, a última sílaba é fé. Porque dividimos aqui café, tem duas sílabas, a primeira e a última. Então, quanto ao número de sílaba, o som recai fé. Então, aqui chamamos de sílaba oxítona. Oxítona é quando assim o som tônico recai na última palavra. Então, na última palavra temos fé. Então, fica café. Café. Então, se nos pediram, analise, ou seja, divide quanto o número de som. Então, nós vimos que dividir a palavra café, não vamos reparti-la assim, como vimos aqui, pá mais fé, não. Nós vamos ver qual é o som pronunciado onde recai o acento tônico. Então, o acento tônico, muitas das vezes tem palavras que eles não têm o acento, mas o som pronunciado com a intensidade na palavra, então é onde recai o som tônico. Então, aqui temos na palavra café, o som na última palavra, fé. Ok, então estamos ali também a ver quanto som tônico para oxítona. Quanto ao som tônico para oxítona, aqui a regra nos diz que o acento tônico recai na penúltima sílaba. Ok, penúltima sílaba. Temos aqui a última sílaba já e temos penúltima K.
Então, falamos que muitas das vezes o acento tônico não só vai recair quando tiver o acento agudo, mas onde tiver a maior intensidade da pronúncia. Por exemplo, canta, calça, casa. Então, pronunciamos com mais intensidade ca. Então, analisar quanto ao número de som nesta palavra casa, chamamos paroxítonas, porque a sílaba N vem na penúltima sílaba. Temos a última sílaba e temos a penúltima sílaba. Então, a isso chamamos paroxítona, ok? Paroxítona é quando a sílaba recai na penúltima sílaba. Veremos muitos exemplos, né? Você sempre vai ver, vai fazer exercício de língua em casa, pega textos, frases, você vê aonde vai recair o som tônico. Então, aonde recair o som tônico, aí vamos enquadrá-los nessas três. Então, será muito fácil você dividir tanto número, na prova de exames, concursos públicos e tal, vamos ver, é muito fácil dividi-las quanto ao número de som, porque o número de estudantes tem confundido quanto ao número de som e quanto à sua soletração. Então, hoje estamos tornando a nossa aula mais clara da divisão sílaba, ou seja, da sílaba. Primeiramente, começamos na sílaba tônica, onde tem com a tonalidade da pronunciação na frase. Ok, então estamos aqui, casa, a minha intensidade caiu, ca. E depois, estamos aqui pro paroxítona. Ok, pro paroxítona, a regra nos diz que a sílaba tônica recai na antepenúltima. Sempre de lembrar que ao dividirmos quanto ao acento tônico, começamos aqui. Então, a última sílaba está aqui. A penúltima está aqui. E a antepenúltima está aqui. Então, relâmpago, 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 relâmpago. Quer dizer que o acento tônico recaiu aqui. Lá, lá. Então, aí se chamamos de proparoxítona, ok? Nunca começamos a divisão silábica quanto ao acento tônico. Começamos aqui, não. Certo? Começamos aqui na última, penúltima, antepenúltima. Então, sempre será assim. Quando estiver na última, oxítona, na penúltima, paroxítona e na antepenúltima, chamamos proparoxítona. Ok? Então, vimos que está mais claro quanto ao acento tônico na nossa divisão silábica. Devemos em conta estas três regras. Então, irá nos facilitar e compreender melhor quanto à divisão silábica. Tá bom. E quanto na sílaba ainda continuando, nós encontramos a acentuação, ok? A acentuação. Então nós temos aqui essa palavra muito morna, sabia, sabia. Essa aqui nós falamos que é uma sílaba átona, sabia, porque a intensidade não recai nenhuma delas. Nenhuma delas pronunciamos com mais intensidade, sabia, sabia. Já diferente daqui, sábia. Então, aqui a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Temos a última sílaba, se a gente dividir, colocamos aqui, dá três sílabas. Então, a última sílaba está aqui, dia, e penúltima, sa. Então, se a gente analisar essa palavra, quanto ao número, quando acento tônico, então recai aqui, que é paroxítona. E quando se fala a acentuação tem muito a ver com regras de como escrever. Essa aqui vão diferenciar. O acento tem como sua função diferenciar uma palavra da outra. Por exemplo, sabia e sabia, a gente consegue ver sem o acento, eles têm o mesmo som, mas alterando o acento já tem significado mais diferente. Então, sabia é alguém que está a perguntar para alguém de uma informação se tem noção. Então, aqui vamos utilizar sabia. Ela sabia que fazer isso é errado. Então, vamos utilizar essa aqui. Mas já que sábia, a gente vai entender que já passou para um adjetivo. Então, sábia é aquela pessoa que tem noção de muitas coisas. Então, já vimos aqui. Por exemplo, temos aqui a palavra, ou seja, podemos simplificar a palavra secretário e secretaria. Ou seja, secretaria ou secretário, o que vai diferenciar será o acento tônico. Na secretário ou secretaria, a gente vai ver que a palavra secretaria não tem nenhum acento tônico. Já secretário ou secretária, não, vamos estar mais próximo das palavras. Secretário e secretaria. Secretaria não vai nenhum acento tônico. E já quando colocamos secretaria
ou seja, secretário, na palavra A, na letra A, no T, ligado? Então ela já tem uma coisa mais diferente, uma pronúncia mais diferente e mais rápido, porque o acento tônico fez diferença nas duas. Vamos dizer que outra coisa é secretária, outra coisa é secretaria. Então, secretaria vai ser o local onde se faz trabalho e onde a secretária poderá exercer a função. Então, a situação tem essa função de modificar as palavras mediante o acento tônico. E já aqui nas tónicas, nós vamos ver a divisão silábica quanto o número de som. Quanto o número de som, então vamos aqui na análise tônica, onde vamos encontrar as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ok, então sabemos que é muito fácil se a gente entendermos essas regras, será muito fácil, rápido e prático. E também entendemos a acentuação, qual é essa função. Sabemos que tem como função de modificar as palavras dentro de um contexto. Ok, então a nossa aula de hoje está bem resumida assim. Falamos da sílaba, né? Então, posteriormente, ou seja, se vocês acompanham na próxima aula, vamos falar da divisão silábica quanto, né, não já na sua tônica, mas sim na sua soletração. Então, quanto à sua soletração, veremos na próxima aula. Então, para hoje, entendemos quanto ao número de som, ok? Então, esperamos você na próxima aula, mais disposto para juntos aprendermos como dividir as palavras em sílaba quanto à sua soletração. Então, agradecemos pelo tempo que você deu e então esperamos você. A próxima aula. Tchau, bye bye.